Que maravilha. O texto que eu li para a nossa meditação nesta noite é um texto lindo, porque ele traz o centro do cristianismo para dentro do nosso coração. Fala da ressurreição de Jesus. O que diferencia Jesus Cristo de todos os outros criadores de religião está exatamente na sua ressurreição. Se você puder hoje visitar a cidade de Meca, onde é hoje o centro de adoração de todos os muçulmanos, você possivelmente encontrará lá a tumba do profeta Maomé. Se você for à França hoje e procurar a tumba de Léon Rivail, ou seja, Allan Kardec, o pai do espiritismo, você vai encontrar a tumba dele lacrada também. Se você pudesse ir até o Oriente Médio e encontrasse a tumba de Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, você também encontraria lá uma tumba fechada e na sua concepção de vida, outras vidas que foram reencarnadas, mas o que morreu, morto está. O cristianismo é diferente por conta disso. É a única religião que tem um atestado dizendo que o seu Cristo, que foi morto, ressuscitou. Eu sou uma testemunha ocular disso. Estive em Israel várias vezes, e em todos os lugares que são santos e muito emocionantes, quer seja no lugar onde Israel atravessou o Mar Vermelho na terra do Egito, quer seja lá no Monte das Oliveiras, onde Jesus teceu o seu mais belo sermão, o Sermão da Montanha, quer seja nas passagens de Betânia, ou nos seus encontros com seus amigos, todos os lugares são lindos e santos, mas não tem nenhum lugar como o jardim da tumba. Quando você entra naquela cratera feita na rocha, e você olha à sua esquerda e encontra um espaço vazio, uma espécie de bancada feita de pedra, porque ali era colocado o corpo, logo depois de ser retirado da cruz. Ali eles preparavam o corpo, banhavam o corpo e o trocavam. Aí você olha para a direita, uma outra pedra, e essa pedra é separada por uma grade, porque segundo os viajantes do mundo e aqueles que cuidam desse ambiente, naquele lugar foi onde o corpo de Jesus foi colocado logo após ser envolvido em uma mortalha. Então colocaram uma grade para que as pessoas, os viajantes, as pessoas que fazem romaria para a Terra Santa, não arrancassem pedaços da pedra e levassem embora. Mas o mais importante não é isso, é que quando você dá meia volta para sair, existe uma porta usada para a noite trancar aquele ambiente, para não ser vilipendiado. E naquela porta tem uma frase escrita em vermelho em inglês: He's not here, but he's rising. Ou seja, ele não está aqui, ele ressuscitou. Esta é a nossa vitória. Este é o centro do cristianismo. Se Jesus não ressuscitasse, teria ele sido mais um dos profetas, teria sido ele mais um líder religioso, teria sido ele mais um pregoeiro, como milhares existiram no tempo dele, mas somente ele ressuscitou. E esse texto que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, fala exatamente desse momento, do momento do triunfo. Mas antes de falar do momento de triunfo, eu queria voltar uma semana antes. A semana que antecede a semana da Páscoa é conhecida pelo meio cristão como sendo o Domingo de Ramos. Essa é uma tradição católica, uma tradição cristã, e cristãos de todos os segmentos se lembram do Domingo de Ramos. O que é o Domingo de Ramos? Senão a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Jesus pregou nas cercanias, ele pregou nas vilas, nos vilarejos, e ele preparava o dia do rompante do seu ministério. Ele só poderia ir para Jerusalém quando ele já estivesse preparado para o então flagelo que ele receberia. Por isso a entrada de Jesus em Jerusalém é tão triunfal. Por isso é chamada de entrada triunfal. O que moveu meu coração dia desses para estudar a palavra foi a pergunta que veio ao meu coração: por que Jesus não entrou sentado em um cavalo dentro de Jerusalém? Todos os grandes governantes do mundo antigo, quando iam visitar uma capital, nenhum deles ia sentado em jumento. Eles iam sentado em cima de um cavalo. E essa curiosidade me fez estudar a história. Eu passei essa semana de quarentena, já não tem muita coisa para fazer, né? Eu fui estudar. E olha que interessante que eu descobri, que há pouco mais de 2.500 anos atrás, criou-se uma tradição entre os povos. Um rei que visitava uma capital de um outro reino, quando ele ia sentado em um cavalo, porque o cavalo é forte, é robusto, é usado na batalha, esse rei estava mandando um recado para aquele outro reino, dizendo assim: eu estou vindo aqui e deixando um recado, eu possa ser que, se eu gostar do seu reino, eu volto aqui para tomar ele. Possa ser que eu volte aqui para promover uma guerra. Possa ser que eu volte aqui para conquistar esse reino.
quando os reis entravam em cima de um cavalo. E há inúmeros relatos na história de reis que entravam em outras capitais sentados em um jumento. Por quê? Porque criaram há 2.500 anos atrás a seguinte tradição: o jumento é um símbolo da paz, é um símbolo de cordialidade. Só que interessante é que a história do jumento estava escrita na Bíblia Sagrada pelo menos quase 1 milênio antes de Jesus Cristo entrar em Jerusalém, antes da tradição ser feita. Porque Jesus, quando pede aos seus discípulos para buscarem um filho de uma jumenta, em que ninguém nunca tinha sentado sobre ele, ele estava citando um texto sagrado muito antigo, mais antigo que as tradições. Isso porque ele é Deus e sabe o passado, o presente e o futuro. Quando ele entra em Jerusalém, ele está mandando um recado: eu não vim sentado em um cavalo porque eu não quero conquistar este reino, conquistar aquilo que já é meu. Eu não vim sentado em um cavalo porque eu não quero guerra, eu vim trazer paz a esse mundo. E é por isso que as pessoas, quando veem Jesus entrar, colocam ramos, colocam roupas, colocam utensílios para que pudessem tocar. Nesse momento, Jesus é alçado então uma figura pública, porque ele pisa não em uma cidade, mas no centro espiritual do planeta Terra. Jerusalém foi, é e será para sempre o centro espiritual do planeta Terra. Quando esta terra terminar, porque o fim do mundo chegará, está escrito na palavra, a Bíblia diz que virão dos céus novos céus e nova terra. E nesta nova terra haverá uma cidade chamada de Nova Jerusalém. Por isso eu disse que ela foi, é e será para sempre a capital espiritual do planeta Terra. Essa entrada de Jesus em Jerusalém mexe com o brio de todos aqueles religiosos que ali estavam. Há uma inversão de valores. As pessoas dizem que quem matou Jesus foram os romanos. Na verdade, os romanos apenas executaram o pedido feito pelos judeus. É triste, as tradições de muitos povos não aceitam isso, os próprios judeus não aceitam isso, mas a verdade é nua e crua. Foram os doutores da lei que se incomodaram com o brilho de Jesus. Foram os doutores da lei que não suportaram as suas palavras de verdade. Foram os doutores da lei que ficaram furiosos quando ele tira um chicote, um azorrague, e sai espancando os cambistas que haviam transformado o templo sagrado de Deus num mero ritual de comércio. Foram os doutores da lei que não suportaram ver Jesus quebrar alguns paradigmas que eles tinham como leis. Por exemplo, quando Jesus cura a mão de um ressequado no dia de sábado, mesmo sendo um milagre, mesmo sendo um ato de misericórdia, mesmo sendo um ato extraordinário, os doutores da lei, os religiosos judeus, eles tinham a coragem, eles tinham a pedância de ir até Jesus e dizer para ele: você não conhece a lei? Você não sabe que no dia de sábado não pode se fazer isso? Que no sábado é sagrado? E Jesus, com toda a sabedoria e eloquência, dizia para eles: ora, se porventura um dos seus jumentos cair em um buraco, se uma ovelha de vocês cair em um buraco no dia de sábado, vocês deixarão este animal lá para morrer? E eles disseram: não, a gente tira eles do buraco. Jesus então diz: se vocês têm misericórdia de um animal, eu também tenho misericórdia deste filho de Abraão. E Jesus então cura a mão do ressecado. Jesus deixa aquela religião que era uma religião de legalismos, uma religião que vivia para ver o que a pessoa era por fora e não por dentro. Domingo passado falamos sobre isso aqui. Falamos sobre um judeu que era um menino, um jovem rico, que era um menino que, educado na lei sagrada, conhecia os mandamentos, mas não tinha certeza de ir para o céu. E eu fiz uma pergunta aqui que deixou muitas pessoas pensando durante a semana: como pode alguém ser fiel a uma igreja, ser fiel aos mandamentos da igreja e não sentir a salvação dentro de si? A história do jovem rico prova isso. Ele vivia em uma religião que havia perdido contato com Deus. Era apenas uma instituição, era uma mera agremiação religiosa, era apenas um ambiente. Deixa eu dizer para vocês, uma vez eu estava voltando de um voo internacional, quando a aeronave, ela tinha uma revista, e eu abri aquela revista para ler, e ela mostrava os pontos turísticos do mundo, e eu estava indo para Londres. E interessante que dentro da revista, eles colocaram como ponto turístico cemitérios. Como pode um cemitério ser um ponto turístico? Isso mexeu com a minha cabeça. E então eu comecei a ler a reportagem. E a reportagem mostrava alguns mausoléus, alguns templos, algumas capelas que eram feitas por famílias riquíssimas europeias, que quando morriam tinham dinheiro para construir com mármore um templo.
construíam com mármore e colocavam letras garrafais de bronze na porta, em estilo barroco, chamavam os maiores artesãos, os artistas do mundo para fazerem aquilo, ou seja, era uma obra de arte, mas era uma obra de arte dentro do cemitério. E aquela obra de arte, mesmo tendo aparência de igreja, mesmo tendo aparência de templo, recebia um nome. O nome era mausoléu. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas igrejas, muitas religiões se transformaram em meros mausoléus. Elas têm parede, elas têm ar-condicionado, têm som, tem tudo de bom e do melhor, mas a essência do cenáculo, aquele fogo vivo do Espírito, aquela alegria e o barulho de glórias a Deus e aleluia, sumiram desses ambientes. Ou seja, acontecia em Israel, quando Jesus pisou em Jerusalém, a mesma coisa. Eles tinham um templo, o templo era para eles apenas um mero rito, era apenas para eles uma caixinha de joias, era um mero baú do tesouro, mas que não havia mais tesouro dentro dele, porque a essência de Deus, a pureza divina, a graça havia dali desaparecido. E olhe que naquele santuário haviam sacrifícios, sacrifícios de bois, sacrifícios de ovelhas, haviam sacrifícios de incenso, tudo destinado a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus já não suportava mais o mau cheiro do sacrifício dos animais, que Deus já não suportava mais os sacrifícios feitos por homens. Um dia Deus gritou com o profeta e falou: avise ao povo que sacrifício não quero, mas eu quero a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Israel não entendeu isso, e aí então eles recebem a figura do Deus vivo encarnado. Jesus caminha entre eles, e eles não têm o discernimento de que Ele é o Messias esperado. Não suportam suas palavras, porque eram palavras de vida eterna. Não suportam o jeito que Ele tratava os pedintes de rua, a forma como Ele tratava os pecadores. Deixou aqueles homens irritados, porque eles eram legalistas. A lei dizia: a alma que pecar, esta morrerá. A lei dizia: quem for pego no ato de adultério tem que morrer a pedradas. Aí entra Jesus no cenário. Trazem para ele uma mulher pega no ato de adultério e perguntam a ele: se o senhor é o doutor da lei, porque a sua roupa te identifica. Essa estola sacerdotal branca fala que o senhor é mestre em Israel. A lei diz que o homem ou a mulher pega no ato de adultério tem que morrer. E o senhor o que diz? E Jesus então quebra completamente a lei daqueles homens, gritando: ora, quem não tem pecado, atire portanto a primeira pedra. Ninguém consegue levantar a pedra. Ainda bem que eles foram honestos consigo mesmo. Ainda bem que aqueles que estavam julgando a mulher tiveram coragem de olhar para dentro de si e falar: o que ele fala faz sentido. Para a população, para o povo, para as ovelhas que aparentemente tinham um pastor, mas que não se conduzia para o aprisco, aquela palavra soou como libertação. Os doutores da lei ficaram enfurecidos com aquilo, porque cada palavra que Jesus dava tirava deles o controle sobre o povo. Cada vez que Jesus atuava e fazia um sinal, quando Jesus senta com um pecador, quando ele vai na casa de Zaqueu, quando ele para discutir, quando ele pega uma criança suja e coloca nos braços, ele dá um nó na cabeça dos doutores da lei que andavam a 10 metros longe do pior pecador. Nem nos enterros os doutores da lei se aproximavam do caixão, porque para eles o caixão era um ato ou o símbolo da imundície. Aí vem um doutor da lei diferente, vem um doutor da lei que, para perdoar a mulher que está caída, se ajoelha e vai ao nível dela, que para pegar uma criança suja nos braços, como na passagem do jovem rico, ele não olha para suas vestes brancas, ele não olha para aquilo que está por fora, ele demonstra o sentimento que está por dentro. Era para o mundo ter amado, era para os homens terem aplaudido, era para os homens terem entronizado Jesus como o rei, mas não foi isso que fizeram. Eles o condenaram à morte mais vil já criada pelos romanos. E aqui entra a história dos romanos. Os romanos até tentam libertar Jesus na pessoa de Pôncio Pilatos. Todos conhecem a história. Mas entre a política e a verdade, Pilatos fica com a política. Entre a lei da boa vizinhança e não criar um tumulto ou uma revolução em Israel, ele cumpre aquilo que os judeus queriam: matem esse nazareno. E mataram Jesus. Quando eu falo sobre isso, sobe o sangue no meu corpo, porque sou um evangelista. Porque todas as vezes que eu leio que mataram Jesus, me dá um faniquito. Porque lendo a Bíblia, eu vou descobrir que não mataram ele. A morte não tinha poder sobre ele. Ele é o dono da vida.
Como pode a morte matar um Deus? A morte é criatura e Ele é o Criador. Pastor, mas Ele não morreu? Aí é outra história. Entre matar e morrer há uma distância. Matar alguém fez isso com Ele, morrer é algo diferente. Jesus Cristo não foi morto por mãos humanas. Ele é o único que escolheu a hora de morrer. Ele foi o único que escolheu o momento exato de sair desse mundo. Porque a Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se aquele que peca morre, aquele que não peca deve viver. Ele nunca pecou. Há uma lei que não pode ser quebrada. Jesus, se não dá um passo à frente naquele dia, Ele estaria pendurado na cruz até hoje. Porque a lei de Deus não pode ser quebrada. Só pode morrer aquele que peca, e Ele nunca havia pecado. Pastor, e por que Ele morreu? Por minha culpa, por sua culpa, pela nossa culpa. Ele trocou de lugar comigo e com você. Ele sabia que não teríamos força nenhuma, que nós não poderíamos nos justificar. Ele sabia que nós nascemos em pecado e morreremos em pecado. Ele sabia que mesmo estando dentro da igreja, continuamos pecadores. A diferença é que somos pecadores redimidos pelo seu sangue. Nós somos pecadores que temos um advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E é Ele quem não nos deixa morrer. Se o salário do pecado é a morte, por que você está vivo? Por que você está vivo, Gustavo? Se o salário do pecado é a morte, por que você que me assiste agora aí pela internet está vivo? Deus mente? A palavra mente? Não. O diabo até queria te matar. As leis até queriam te matar, mas quem é que pode matar? Aquele que Ele quer que viva. Quem é que pode tirar da terra aquele que Ele plantou aqui? Todas as vezes que o diabo te acusa, Jesus se levanta para te defender. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, o Salvador. E é esse Cristo que vai então se entregar no alto da cruz. Eu repito, Ele vai se entregar no alto da cruz. Repito para ficar no seu coração, Ele vai se entregar. Ele mesmo disse antes: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Eu darei a minha vida por amor a vocês. Ninguém pode tomar aquilo que eu vou dar. Jesus estava na cruz, dois homens, uma à esquerda e outra à direita. Eu sempre brinco desde a época do seminário com essa história. Um dia eu estava estudando, pensei e criei um texto, criei uma forma de interpretação que muita gente usa hoje, pelo mundo inclusive. Eu falei, por que Jesus morreu primeiro do que aqueles dois bandidos? Seria Jesus mais fraco do que eles? Teria Jesus sofrido mais do que eles? Não. Todos os homens que eram crucificados naquela época, eles passavam pelo mesmo sofrimento. A cruz era preparada 5 dias antes. 5 dias antes traçavam o tamanho da pessoa, colocavam uma cruz que era exatamente do tamanho da pessoa, para que não tivessem problemas na hora de fincar os pregos. A cruz era preparada 5 dias antes, e o flagelo começava 5 dias antes. As pessoas tomavam varadas nas costas, levavam sobre si pesos, cusparadas, deixavam essas pessoas sem comer. Todos sofriam iguais. Se todos sofriam iguais, porque somente o homem do meio morre. E eu sempre dizia no seminário, Jesus morreu porque todas as vezes que a morte cruzou o caminho dele, ele fez a morte sair correndo. A morte nunca cruzou o caminho de Jesus e teve vitória. Hoje à tarde eu falava isso numa live para todo o Brasil ouvir. A morte nunca teve vitória quando Jesus estava presente, porque sendo Deus, Ele sabe que a morte é um acidente de percurso, e a morte não pode debochar da obra que Ele faz. Foi Ele que ressuscitou a filha de Jairo, foi Ele que ressuscitou o filho da viúva de Naim, foi Ele que ressuscitou Lázaro, as 3 vezes que a morte cruzou o seu caminho. Então eu dizia no seminário, se esses 2 mortos que estivessem à esquerda e à direita, ou esses 2 bandidos, se eles morressem antes de Jesus, era morrer e ressuscitar. Porque Jesus com certeza iria levantar a cabeça e dizer, ressuscita, porque perto de mim ninguém fica morto. Eu vim para vencer a morte, porque a morte é o maior inimigo que a raça humana, que o ser humano tem. Preguei aqui nesse púlpito algumas vezes e falei que a morte é uma doença que não tem cura, é uma doença que quando vem, leva. A única vez que a morte foi bloqueada foi quando o meigo Nazareno passou por aqui. E mesmo assim, ele teve que sentir as amarguras, o frio e a angústia da solidão e da morte por 3 dias. Porque ele não ressuscita na sexta, ele morre na sexta. Ele não ressuscita no sábado, ele permanece morto no sábado. Mas ao domingo pela manhã, aleluia, oh glória,
Num domingo como esse de hoje, no domingo de Páscoa, há 2000 anos atrás, algumas mulheres estão indo para a tumba, estão indo para embalsamar o corpo dele, estão indo para perfumar o corpo dele, e para surpresa delas, quando estão no meio do caminho, ainda se perguntam: como moveremos a pedra? E quando chegam perto da tumba, a pedra está movida. A Bíblia Sagrada diz que um homem de branco está sentado, e ele então fala com elas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E a ressurreição de Jesus trouxe vida a nós. A sua vida plantou vida em nós. Éramos jambuzeiros bravos e fomos enxertados na oliveira verdadeira. Com Cristo lutamos e esperamos vencer. As pessoas me perguntam: pastor, é fácil? Eu digo: não. E elas dizem: então do que adianta? Porque se o senhor é crente e sofre, e eu que não tenho a Deus e sofro. Aí eu sempre respondo para elas o seguinte: eu tenho onde procurar abrigo. A Bíblia Sagrada diz: quando estiver com um problema, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si e fala com seu pai que está em oculto. A diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus só é vista na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da provação. Quem não tem Deus dá um tiro no ouvido. Quem não tem paz com Deus se enforca. Quem não tem paz com Deus dá um jeito de arrancar a sua própria história. Mas aquele que tem uma fé fixa, firme num Deus vivo, ele atravessa o vale, gritando: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará para me socorrer. Que Jesus Cristo, nesse dia especial, nesse dia de ceia, entre nos corações, visite a igreja que está em casa de quarentena, visite os homens e mulheres que serviram a Deus nesses 30 dias de luta, 30 dias sem participar de um culto físico. Eu sei que tem pessoas que estão morrendo de saudades da igreja, tem outras, portanto, que a igreja não está fazendo falta. Como eu disse domingo passado, eu quero ver daqui para frente como será. Quando terminar a quarentena, quantos vão voltar? Quantos vão sentir a necessidade de que só há uma maneira de servir a Deus, de caminhar com Deus, é não andar sozinho. A Bíblia diz: se um andar sozinho, se ele cair, quem pode levantar? Por isso, ir de dois em dois. Se um cai, o outro levanta. O cristianismo é feito por isso, prevendo Jesus que, se os homens não tivessem o apoio dele, a igreja, os rebanhos ficariam perdidos. Ele institui a ceia: quando vos ajuntais. Ele não diz quando você sentar sozinho, não, ele diz: quando vocês estiverem juntos, lembrem da minha morte e da minha ressurreição. O ato que iremos agora praticar e participar é o ato mais santo e mais puro do cristianismo. Homens e mulheres dos 4 cantos da terra, não importa a linha de segmento do seu cristianismo, se católicos, se ortodoxos, se anglicanos, se históricos, pentecostais ou neopentecostais, todos sabem que a ceia do Senhor é importante para nós. E nós agora vamos participar desta Santa Ceia. Eu quero aqui ler um texto, e enquanto eu leio, quero que você medite no pouco que eu aqui falei. Medite em como está a sua história, em como está a sua vida. Medite em como foi esses dias de provação, onde você esteve longe dos olhos do pastor, dos olhos do seu líder, dos olhos da pessoa que cuida do grupo de células, dos departamentos. Como foi o seu cristianismo, sem ter todos os dias o peso do cajado do pastor? Capítulo 11 da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, versículo 23, nosso texto áureo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão
ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aqui está um texto que nós cristãos evangélicos usamos para o dia da ceia. Usamos, mas a maioria das igrejas não praticam o que está escrito aqui. Porque a Bíblia diz aqui: examine-se o homem. A Bíblia não me manda, como pastor, examinar a vida de ninguém, pastor Juliano. A Bíblia não me manda colocar o dedo no nariz das pessoas. A Bíblia não me autoriza a impedir uma pessoa de participar da ceia, e nem obrigá-la a participar. Jesus está dizendo, não são palavras de Paulo, são palavras de Jesus. Examine-se o homem a si mesmo. Palavras de Jesus inspiradas a Paulo, entendendo o grande legalista do Novo Testamento, porque Paulo foi um grande fariseu, entendendo que muitas igrejas usariam isso para manipular a mente. Paulo faz questão de inserir aqui o que Jesus inspirou a ele: examine-se o homem a si mesmo. Você faça uma autoanálise. Pastor, como que eu faço essa análise? Porque se eu for ver aqui os meus pecados, eu não sou digno nem de entrar dentro da igreja. Que coisa linda. Se você reconhecer isso, a Santa Ceia é para você. Porque ninguém é suficientemente bom e nem suficientemente puro que possa dizer: eu mereço participar da Santa Ceia. A Santa Ceia não é um prêmio para quem vence, e não pode ser um jugo para quem não venceu. A Santa Ceia é um testamento, é uma carta de alforria, é Jesus dizendo: a minha herança é para você. Agora examine-se você. Se você achar que não precisa de mim, eu preciso de Deus para quê? Para curar a minha enfermidade apenas? Eu preciso de Deus para Ele me dar dinheiro, para Ele manter o meu casamento? Não. Eu preciso de Deus para me dar vitória contra o diabo. E como é que o diabo luta contra mim? Na minha consciência. O diabo só tem poder contra a minha vida quando ele me acusa. Aqui está a nossa grande luta. Israel matava um cordeiro quando pecava, o sangue do cordeiro perdoava os seus pecados. Chegou um dia que Deus disse: esse sacrifício não presta mais, o pecado de vocês supera o sacrifício. E aí então Jesus desceu e disse: então eu vou dar um sacrifício perfeito. Quando Ele morre na cruz, Ele está mandando um recado para mim e para você: você não dá conta, mas eu dei conta por você. Você não pode ir para o céu, mas eu te arrasto para o céu comigo. Então Paulo está dizendo: examine-se o homem a si mesmo. Comer e beber indignamente, o que seria isso? As grandes igrejas vão dizer: é aquele que come e bebe em pecado. Ora, e quem é que deixa de pecar aqui dentro? Quem é que não peca? Não, pastor, mas nós estamos falando de pecadão. E quem foi que disse que há pecadão ou pecadinho? Quem é que pode dizer que esse pecado é menor do que aquele outro? Existem consequências, mas o pecado é pecado, e o pecado nos separa de Deus. Comer e beber indignamente não é comer e beber tendo pecado ou não tendo pecado. Comer e beber indignamente é comer sem discernir, sem entender o que é o sangue, o que é o vinho. Por favor, pastor Juliano, pegue o vinho. Marina, pegue o pão, por favor. Chegue aqui perto de mim. O que é o vinho? O que é isso? Senão um símbolo. O que é o pão? Senão um símbolo. Como é que eu discerno isso? Eu só vou discernir entendendo o que é isso. Isso representa Jesus dizendo: o meu corpo, que é partido por vós. Poxa, então nós somos canibais? Nós vamos comer o nosso Deus, a carne do nosso Deus? Não. Jesus está dizendo: é na carne que está todos os seus erros, todos os seus flagelos, todos os seus pecados. É na carne que o homem é acusado, é na carne que o homem perde as estribeiras e se faz sujo e imundo. Jesus está dizendo: a sua carne te condena, mas a minha te purifica. Ele diz: não lembre da sua, porque a sua te leva ao inferno. Lembre da minha, morta na cruz, porque a minha te trouxe vida. Ora, o que é o vinho? O que é o suco de uva? Representa o quê? Representa o sangue. E o sangue de quem? O sangue de Jesus. E o sangue de Jesus serve para quê? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, a maioria das igrejas impedem os crentes de tomar, porque eles pecam. Ora, quem peca é que precisa do sangue.
Quem peca que precisa que a sua consciência deixe de doer. Por isso a Santa Ceia, eu sempre prego isso, não é para fortes. Os fortes não precisam dela. Eles conseguem ir para o céu sozinhos, com as suas próprias mãos. São puros, são santos, não erram, não pecam. São anjos, são semideuses na terra. Quem precisa participar do corpo e do sangue é exatamente quem é fraco. Quem examinou a si mesmo e disse: eu não posso. Quem discerniu o corpo e disse assim: eu entendo isso, então eu não sou indigno, porque eu compreendo. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Não sei se você que está em casa conseguiu o suco de uva, se conseguiu um pedaço de pão. Se conseguiu, amém. Eu vou orar. Você que é membro da Catedral do Avivamento, está em casa, vou pedir para que fiquem de pé. Nós temos algumas pessoas aqui esparramadas na igreja. Todos vocês já estão com cálice, os músicos também aqui, o cálice e o pão. Então nós vamos participar do corpo e do sangue. Pai, nós oramos por esse pão e oramos por esse suco de uva. Não há, Senhor, transformação milagrosa. Esse pão, depois da minha oração, continuará sendo pão. E esse suco de uva, depois da minha oração, continuará sendo suco de uva. Mas enquanto eu oro, Senhor, há uma transformação na nossa consciência de que este pedaço de pão representa o seu corpo morto na cruz do Calvário, que esse suco de uva representa o seu sangue derramado na cruz do Calvário, ambos para o perdão dos nossos pecados. Portanto, ó Pai, eu consagro esse pão e esse suco de uva. Eu consagro esse pão e esse suco de uva que está na mão dos seus filhos em casa agora. Eu consagro e profetizo, ó Pai, que acontecerá com eles o que está escrito na sua palavra, que após participar do corpo e do sangue, os que estão fracos ficarão fortes, os que estão doentes serão curados, e os que dormem hão de despertar, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Nós vamos participar agora, lendo o texto, e tendo dado graças, tomou o pão, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Comamos o pão. Nós te damos graças, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu amor e pela sua misericórdia. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Convido a todos, tomemos o cálice. Senhor, nós te agradecemos. Os dias têm sido difíceis. A sua igreja particularmente vem sofrendo muito no Brasil inteiro, porque é muito triste para nós não podermos dar um abraço no irmão, nem podemos estar com os irmãos nos cultos. Muitas igrejas estão padecendo necessidades porque os crentes pararam de ofertar e dizimar. Muitos templos irão fechar, alguns já estão fechando, porque depois de um mês sem arrecadação não conseguem pagar as contas. Muitos pastores e líderes estão padecendo necessidade, porque suas ovelhas esqueceram de levar ajuda ao pastor. Mas nesse momento, Senhor, eu oro para que o mais breve possível a igreja possa estar unida de novo, para que esta pandemia cesse, para que esta praga, esta doença chamada coronavírus sucumba diante da inteligência dos cientistas que hão de encontrar a cura por esses dias. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, traz saúde sobre o seu povo. Eu disse agora há pouco, ó Deus, que durante a ceia o Senhor pode trazer saúde para os doentes. O Senhor desperta os que dormem.
Desperta a nação brasileira, Pai. Desperta o mundo. Que haja mais paz, que haja mais amor, mais compreensão, que haja mais vida, porque nós cremos que a sua presença está conosco, ó Pai. Nós vamos cantar um louvor a Deus, porque eu sei que muitas pessoas que estão assistindo agora queriam participar da ceia, iam fazer uma autoanálise, se lembraram que se afastaram dos caminhos do Senhor, sentiram saudades quando cantamos o velho hino da harpa aqui no início, e agora estão em prantos querendo voltar. Então eu faço um apelo: se você quer voltar para Jesus agora, aí onde você está, eu te desafio a dobrar os seus joelhos perto do aparelho, na frente da televisão ou do computador, porque enquanto você dobra os seus joelhos, o céu se abre. Afinal de contas, hoje é Páscoa, é o dia da ressurreição, e o Senhor há de ressuscitar a sua alma, o seu espírito. Enquanto a banda louva o Senhor com um hino, que esse hino entre na sua alma e transforme o seu coração.